SPC. Eu tenho uma proposta para refinanciar essa dívida de todos os brasileiros que estão humilhados no SPC e de 6 milhões de empresas que também caíram no conto do juro alto e que estão no Serasa. Qual é a sua opinião sobre essa proposta? Bom, Ciro, nós vivemos nesse país do realismo mágico, né? Se nós pegarmos, que nem um jogo de futebol, quando terminar lá os 45 minutos do segundo tempo, depois de 14 anos no poder, qual foi o Brasil que o PT deixou para nós? 13 milhões de desempregados, a maior recessão econômica da história, contas públicas estouradas, o maior escândalo de corrupção do mundo, o início do nós e eles que começou a esgarçar a democracia brasileira. A democracia brasileira começa a ser fragilizada com a corrupção das instituições, a corrupção dos valores, a corrupção de honrar o contrato que não foi mais respeitado. E o que foi esse gigantismo do Estado? Destruiu empregos e deixou muita gente rica. Lembra? Oi, lembra EBX? Tudo usado com o seu dinheiro. Sabe qual foi o rombo só das estatais? Se nós pegarmos aí 2011 a 2020, 160 bilhões de reais, dinheiro do nosso imposto, nós que trabalhamos, que a União teve que pagar para cobrir rombo de estatal. Esses cabides de emprego, esses lugares onde é o antro da corrupção do Brasil. Portanto, essa é a forma fracassada, não há a menor dúvida. Se o PT voltar ao poder, a chance do Brasil voltar a crescer de forma sustentável, abrir a economia, competir no comércio global, gerar renda e emprego, tirar um Estado pesado das costas de todos nós que trabalhamos, produzimos, é zero. Zero. Chega de auto-engano. A minha ideia é de que 60% do PIB brasileiro, quando cresce ou não cresce, depende do consumo das famílias. E o consumo das famílias vem de emprego e renda, que só aparecem depois que a economia volta a crescer, e faz 11 anos, 8 de PT, 3 de Bolsonaro, que o país cresce perto de zero. Portanto, renegociar a dívida, refinanciar as dívidas é relativamente simples. Procure no cirotv.com.br, Ciro Gomes, ciro.gomes, cirogomes.com.br, os detalhes disso. Mas é simples, um grande leilão, todos os crediaristas, as contas que estão aí, os credores, que derem o maior desconto, eu tenho conseguido no Ceará 90% de desconto, traz a dívida média sua de R$ 1.400. Refinanciar esses R$ 1.400 em muitas prestações, 36 vezes, com juro moderado, é simples e eu posso fazer. Olha, só tem uma forma para o Brasil voltar a crescer. Primeiro é abrir a economia. Nenhum país do mundo ficou rico fechando sua economia, criando reserva de mercado, tendo um monte de estatal, 500 estatais no Brasil. Tem que privatizar, abrir a economia, fazer com que o investimento externo volte a ajudar o Brasil a crescer. Precisamos investir na educação, precisamos aproveitar essa enorme oportunidade do meio ambiente. Nós precisamos olhar para o mercado. Sabe o que acontece? O governo não chama quem gera riqueza, que é o setor privado, para conversar. O governo só cria problema para quem produz nesse país e gera riqueza, que é o setor privado. Portanto, gente, não se iluda. Essas formas desse estatismo, que é uma doença nesse Brasil, jamais o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego de forma sustentável. Jamais vai tirar gente da pobreza. Vai ter que ficar criando programa emergencial a vida inteira para sustentar as pessoas. E sabe o que as pessoas querem? A dignidade do trabalho. Aí eu pergunto a você, a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 10 anos? Todo mundo que eu converso nesse Brasil me fala, a minha vida piorou muito. É lógico que piora, a economia não cresce, a dignidade do emprego não existe. Portanto, gente, para de votar no menos pior. Vamos olhar para o Brasil que dá certo, é o Brasil do setor privado. Deixa as pessoas trabalharem e gerarem riqueza, que esse Brasil vai ser uma potência mundial.
Deixa a gente trabalhar, empreender. É só isso que o brasileiro pede. Não está pedindo favor do governo, não quer mais dinheiro, não quer mais gasto, não quer mais malabarismo com o dinheiro, não quer nada. Quer regras claras e deixa o mercado trabalhar. É assim que nós vamos gerar oportunidade de verdade e parar de ter um programa emergencial atrás do outro por causa da incompetência da gestão pública. Está na hora do Estado servir o cidadão ao invés de se servir do cidadão para defender privilégio do setor público e do setor privado. O próximo a perguntar é o candidato Jair Bolsonaro. Candidato para quem pergunta? Quem está soprando aí? A senadora Simone Tebet e Soraya Tronic. O Ciro Gomes também. Vou perguntar para o Ciro. Tem um papo sobre mulher aqui, Ciro. Tá? O Ciro, defesa da mulher é uma obrigação nossa. Nós tivemos vários programas, né? Além das quase 70 leis aprovadas. Tivemos o programa Qualifica a Mulher, que estimula ações que promovam a autonomia econômica das mesmas. Programa Mães do Brasil, para amparar mulheres no exercício de sua maternidade. Casa da Mulher Brasileira, também é outra ação nossa. E nós temos também um grande programa de microcrédito na Caixa Econômica Federal. Esse último programa, né, que busca inserir a mulher no mercado de trabalho com esse microcrédito, que ela pode fazer o empréstimo e abrir seu salão de beleza, por exemplo. Políticas como essa, o que você acha? Você tem como ampliá-las? Presidente Bolsonaro, a grande questão da incompreensão e da crítica que muitos fazemos é que o senhor aparentemente não percebe ou não dá valor, não respeita com a devida delicadeza, com a devida profundidade que todos nós devemos essa grave questão feminina. Nós assistimos todos aqui, a jornalista Vera Magalhães, quantas vezes já me criticou, quantas vezes já me trouxe algum dissabor no seu jeito, no seu estilo de fazer. A minha é uma amiga que eu respeito, que eu quero bem e respondo às vezes assim com certa dureza. O senhor disse certa feita, para chocar todos nós, que nasceram os seus 3 filhos e que aí nasceu uma filhinha porque teve uma fraquejada. Isto é o que faz com que as pessoas desconsiderem as suas políticas. Eu não entro nisso. O que eu quero entrar concretamente é que hoje 78 de cada 100 mulheres brasileiras estão no limite recorde de endividamento. Elas não vão sair dessa dívida sem uma política pública. A minha obsessão é entender que uma mãe, quando o filho pede um pedaço de pão seco para comer e não tem, ela parte, rasga o coração. Isso só quem não compreende. É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África. A lei que eu quero propor de combate à ganância simplesmente faz com que a quitação da dívida das pessoas aconteça quando ela duplicar o gasto. Não é razoável essa escravidão eterna, que é o mesmo modelo econômico. O presidente Lula se zanga às vezes, é uma crítica que não é pessoal. O governo do PT transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro. Eu fui fazer a conta com o mesmo critério, transferiu com políticas importantes para o povo, 330 bilhões de reais para os pobres. Como nunca ninguém de verdade tinha feito nada pelos pobres, o pouquíssimo que o senhor fez parece muito. Mas não é razoável o Brasil viver como está vivendo e nós precisamos desse conjunto de políticas para fazer. Portanto, eu aplaudo, colaboro, coopero todas as iniciativas do seu governo, sabe disso. Na pandemia, o deputado Mauro Benevides Filho desenhou junto comigo, pergunta ao Paulo Guedes, um projeto para botar 170 bilhões de reais de fundos setoriais que não tinham sido aplicados para financiar o socorro emergencial. Portanto, eu não sou daqueles críticos que esquece a realidade nem os limites. Apenas o seu governo não conseguiu responder nem à questão econômica trágica que herdou, porque é verdade que o senhor herdou uma tragédia econômica do PT, e nem conseguiu mudar aquilo que foi promessa solene, a governança política do país. O senhor está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, a quem o Lula deu o DENIT para roubar no escândalo do Mensalão. O Brasil não aguenta mais isso. Ô, Ciro, eu já te falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você... Não, mas você... Peraí, é minha vez de falar. Agora você falou que a missão mais importante da tua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus. Espero que você peça desculpas também aí. Tá? Então, tocante à questão de mulher. Uma coisa muito importante. Não deixa de ser o tal do Auxílio Brasil. Porque com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois,
levou muita gente para raias da miséria no nosso país. E quando nós criamos o auxílio emergencial, nós procuramos atender primeiro a mulher. Numa família, ela passou a receber o auxílio emergencial. E depois o Auxílio Brasil também. Tanto é verdade que 75% do Auxílio Brasil vão para as mulheres. Como disse agora há pouco, a titulação de terras também, demos prioridade às mulheres e não aos homens. Candidato. 20 anos atrás, eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão. Tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem coração. Sabe, simular sufocamento na hora que o povo brasileiro estava faltando oxigênio em Manaus. Sabe, dizer que não é coveiro na hora que há milhões de famílias brasileiras e amigos nos enlutamos. O Brasil tem 3% da população do mundo e morreu 11% das pessoas que morreram no mundo. O candidato Jair Bolsonaro pediu direito de resposta. A nossa comissão julgadora está analisando, daqui a pouquinho a gente traz a resposta. Pela ordem do sorteio, o próximo a perguntar é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Candidato, o senhor tem 2 opções, as candidatas Simone Tebet ou a candidata Soraya Tronic. Eu vou perguntar para a candidata Simone Tebet. Candidata, a senhora teve uma participação extraordinária na CPI da Covid. E eu queria que a senhora dissesse, houve ou não houve corrupção no processo de tratamento da Covid? Houve ou não houve negligência do governo no cuidado da vacina? Quer dizer, o que se explica o sigilo de 100 anos para o ministro da Saúde que agiu de forma totalmente irresponsável no trato do Covid? O que se explica para a sociedade um presidente brincar com uma doença que matou 682 mil pessoas e ele não foi capaz de derramar uma única lágrima por uma das pessoas que morreram? A senhora que participou ativamente. Esse tema é um tema muito difícil para eu falar até hoje, candidato Lula, porque eu entrei na CPI comovida com a dor de famílias e saí totalmente indignada. Sim, pela insensibilidade do atual presidente da República, negou vacina, atrasou 45 dias, muitas pessoas poderiam estar entre nós, não estão, por culpa da insensibilidade de um governo que não colocou vacina no braço do povo brasileiro. Aliás, até hoje deu um mau exemplo e dá mau exemplo e não se vacinou. Mas eu quero sim confirmar, eu vi, houve corrupção, tentativa de comprar vacinas superfaturadas. Os documentos estão aí. E Covaxin é o contrato mais escabroso que eu vi. Tentaram pagar antecipadamente 45 milhões de dólares para serem pagos no paraíso fiscal por uma vacina que não tinha comprovação científica para poder trazer para cá sem nenhum critério. E quando nós denunciamos, como denunciamos a tentativa de levar vantagem de $1 por vacina, eu especialmente, fui processada no Supremo Tribunal Federal por um ministro do atual presidente. Mas eu gostaria só de dizer que a corrupção não começou nesse governo. A corrupção é fruto de governos passados e a corrupção mata. Ela tira remédio do posto, ela tira médico da cirurgia, ela tira merenda no posto de saúde, ela tira o dinheiro que está faltando para a gente fazer os investimentos necessários para gerar emprego e renda para a população brasileira. Então eu só quero dizer que este governo tem esquemas de corrupção, como lamentavelmente teve o governo de Vossa Excelência. Eu perguntei porque eu imaginei que a candidata ia falar se ela concorda ou não com o sigilo de 100 anos.
Porque a diferença é que no meu governo nós fizemos, e a senhora como senadora sabe, não teve nenhum processo que facilitou mais a investigação, que melhor remunerou a Polícia Federal, que contratou mais Polícia Federal, que não tinha procurador engavetador. Era abertura total e transparência total. O portal da transparência, se lembra? A lei do acesso à informação, tudo isso foi coisas que o PT criou, onde até o papel higiênico que se funcionava no Palácio, as pessoas poderiam acompanhar. Hoje, qualquer coisinha é um sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos, por cartão corporativo. Sigilo de 100 anos. Enquanto o nosso, eu tirei ministro porque comeu um pastel ou porque comeu uma tapioca e não conseguiu provar. Bom, esta resposta é conhecida por todos, por isso que não respondi. É óbvio, no meu governo vai ser transparência total. Sigilo de 100 anos para quê? Quem quer esconder por 100 anos alguma coisa deve algo ao Brasil. Mas eu quero retornar a essa questão da corrupção. Por isso é que eu sou contra a reeleição. Já fui a favor um dia. Acho que precisamos imediatamente assumir um compromisso, todos que estão aqui, pelo fim da reeleição. Para se ganhar a eleição no passado, se criou o mensalão, comprando, através de mesada, voto de consciência de parlamentares. Depois, quando foi descoberto, inventou-se o Petrolão, quase se quebrou uma estatal brasileira, fatiando inclusive com parcela do meu partido, e eu faço meia-culpa, inclusive de parlamentares que nem nos apoiam, estão hoje apoiando o atual candidato do PT. Depois descoberto, quase se quebrou a Eletrobras para se poder segurar os preços da energia, e depois a conta veio muito cara para nós, para se ganhar a reeleição da ex-presidente Dilma. E agora, talvez o maior escândalo da história do Brasil de corrupção, o tempo dirá, o orçamento secreto. 16 bilhões de reais todos os anos, dizendo que está indo para o interior do Brasil, sabendo que essas notas são frias, que esses serviços não são executados, que esse dinheiro volta na integralidade para o bolso de quem o entregou. Esse vai ser, sem dúvida nenhuma, a consequência do mensalão, do Petrolão, vai ser do orçamento secreto. Triste Brasil, que tem que conviver com isso quando nós estamos diante de crianças que ligam para o 190 em Belo Horizonte, um menino de 11 anos de nome Miguel, que pede, pelo amor de Deus, eu estou aqui ligando porque minha mãe está chorando e nós estamos 3 dias sem comer. Onde nós temos fila de famílias atrás de osso para poder fazer um mínimo de caldo para ter proteína para os seus filhos. Enquanto nós tivermos essa situação, enquanto nós não tivermos políticos sérios que realmente cuidem das pessoas, se importem, prezem pelo dinheiro público, o Brasil vai, lamentavelmente, ano após ano, viver de auxílio emergencial e sem a dignidade do trabalho. O presidente Jair Bolsonaro, o candidato, pediu o segundo direito de resposta. Foi considerado aqui pela comissão julgadora foi negado. Porém, o seu primeiro pedido de resposta foi aceito. O senhor tem 45 segundos. Bem, do Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos. Uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou corromper, está de brincadeira, nobre senadora. Tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito. O candidato Lula pediu um direito de resposta, a comissão vai analisar. A última pergunta dessa rodada é do candidato Felipe Dávila. Candidato, pode perguntar para a senadora Soraya Tronic, perdão. Nós temos de falar do futuro. Como o Brasil vai crescer, gerar renda e emprego. Para de ficar discutindo só o passado, gente. O que a gente quer saber é como é que vai ter dinheiro no bolso. E a minha pergunta, eu quero até pegar um gancho aí na senadora Tebet, que falou uma coisa, tem que resolver, restaurar a dignidade da política. Tem que restaurar sim. E minha pergunta, Soraya, é a seguinte: que dignidade é essa de se aprovar um fundão eleitoral de 5 bilhões de reais, tirar dinheiro da educação, do combate à pobreza,
de atendimento médico, para financiar campanha política, para todo mundo vir aqui no debate de jatinho, enquanto tem gente passando fome. Qual é a dignidade de se aprovar uma excrescência que esse fundo eleitoral, uma indecência? Candidato, nem todos têm o patrimônio que o senhor tem e que muitos doadores da campanha de vocês têm para tocar uma campanha que é caro, muito cara. Se nós não tivéssemos o fundo eleitoral para financiar a democracia, nós nunca, principalmente nós mulheres, jamais teríamos acesso à política. Ainda é necessário. Nós não temos a cultura, como acontece nos Estados Unidos, de doar. E é difícil sim. Mas tem muita gente ali no próprio partido de Vossa Excelência que está usando sim, está falando mal da campanha eleitoral, mas aparece na campanha eleitoral. Isso custa. Da onde sai? Eu não sei, vocês vão ter que explicar. É importante neste momento do país financiarmos a democracia, porque senão somente os candidatos dos governadores e do presidente da República estariam eleitos, porque eles estão com a máquina na mão. E eu presido União Brasil Mulher Nacional. Estou vendo a dificuldade das mulheres de conseguirem financiar as suas campanhas. E os brasileiros não têm a cultura de doar. Tem que começar a ter a cultura de doar. Mas mais do que isso, nada mais me deixa indignada, que é ver os candidatos que já foram, um que é presidente e o outro que era presidente, falarem no mundo que não existe. Eu vou aproveitar o meu momento agora para tratar disso. O mundo do presidente Lula está nas propagandas dele e do presidente Bolsonaro está nos grupos de WhatsApp, além da propaganda também. Mas o Brasil real, neste país, na realidade, nas ruas, tem gente nesse momento catando lixo, fuçando lixo para ter o que comer. Eu tenho coragem, eu não tenho rabo preso com nada e com ninguém. Tudo o que nós estamos fazendo e propondo para esse país tem uma explicação. O candidato Lula até agora não explicou como é que ele vai baixar os impostos e acabar com a inflação. Não tem. Nós temos sim uma proposta estudada há 30 anos, com muito afinco pelo professor Marco Sintra. É um homem que passou 17 anos em Harvard, tem livros escritos, não é qualquer pessoa. Quando a gente tem um posto Ipiranga que não sabe o que é o princípio da essencialidade e abaixa imposto de jet ski, de videogame, no momento onde tinha que abaixar o imposto do arroz, do feijão e do leite, isso me deixa muito mais indignada. Se não deixa Vossa Excelência, eu sinto muito, mas é com isso que eu estou preocupada, com o Brasil real que passa fome. E por isso eu vou lutar, sim, para que todas as mulheres e todas as pessoas que não teriam jamais a porta aberta por conta do coronelismo neste país dentro de partidos, tenham a condição de romper essa barreira como a barreira que eu rompi. Eu estava aí, sentada na cadeira como você, assistindo isso aqui. Jamais imaginei conseguir estar aqui um dia. A única forma que você tem é assim, com um pouquinho de financiamento. E se você for dividir todo o fundo eleitoral pelo número total de candidatos, é bem pouco, senhor candidato. É uma vergonha usar este dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para financiar a campanha política. E sabe, candidato, a senhora que gosta de mercado, é exatamente isso. Candidato bom consegue levantar dinheiro. E não é dinheiro pessoal, não. Nós temos candidato no Brasil inteiro, mostrando aí governador Zema, nossos deputados federais, estaduais, que levantam dinheiro, fazem campanha barata. E fazem campanha com o apoio das pessoas, que são pessoas aguerridas, que querem ver a representação política no Brasil mudar no Congresso, que isso é uma vergonha. Ninguém representa o pagador de imposto no Congresso Nacional. Só se representa no Congresso Nacional interesse das corporações. E a utilização do fundão é mais uma arma da perpetuação da oligarquia política. Não tem nada de renovação política, Soraya. Você sabe muito bem que um candidato que tem patrimônio de mais de 10 milhões
milhões de reais declarados, recebe 10 vezes mais do que o de 50 mil. Não democratizou a política. O que ela fez foi perpetuar a oligarquia política. Em 2018, eu fui eleita sem nenhum centavo de recurso público e só com voluntários. A minha campanha para Senado custou R$80 mil. Eu sei muito bem do que eu estou falando, candidato. Ao final agora há pouco, o candidato Lula pediu um direito de resposta. A comissão considerou improcedente. Agora os candidatos respondem a perguntas feitas por jornalistas sobre planos de governo. Cada questão será respondida por 2 candidatos em ordem sorteada previamente. Eu vou fazer a primeira pergunta, que será respondida pelos candidatos Ciro Gomes e a candidata Soraya Tronic. Candidatos, o governo Bolsonaro emitiu uma série de decretos liberando amplamente a circulação de armas e munições no Brasil. A alegação é de que isso aumentaria a percepção, a segurança pública. Nos últimos dias, uma criança matou o cunhado com uma arma esquecida no automóvel. Um atirador legalizado no Nordeste, irritado com uma criança que chorava, matou o pai e a babá. Em São Paulo, um grande carregamento de armas para o PCC era todo legalizado e também a mesma coisa aconteceu com milícias cariocas. Caso sejam eleitos, quais serão as suas atitudes em relação a esses decretos? Arma só serve para matar, não serve para outra coisa. É excepcional o caso em que mata em legítima defesa ou no estrito cumprimento de um dever legal. O presidente Bolsonaro, militar, treinado, foi assaltado pelo fator surpresa no Rio de Janeiro, numa motocicleta, e o bandido levou a arma dele. Percebe? E com essa arma deve ter assaltado muito mais outras pessoas. É um equívoco grosseiro. Tá bom, lá no interior do Brasil, onde não existe a polícia para a gente chamar, eu concordo, você possui uma arma em casa, percebe? Mas essa frouxidão, acabar com a regulação do Exército no sensoriamento de armas e de munições, só presta para reforçar a milícia. Eu, presidente da República, sou um homem da paz, vou instrumentalizar a Polícia Federal, que hoje tem 11.600 homens efetivos apenas na luta, para que nós possamos enfrentar o contrabando de armas, e aí sim a gente vai trazer a paz para o Brasil. A próxima a responder é a candidata Soraya Tronic. Quando a gente fala em armamento, a gente tem falado muito em legítima defesa. As pessoas precisam se defender. E eu confesso, votei sim sempre a favor da defesa, da autodefesa, da possibilidade de uma pessoa ter no meio rural uma arma para se defender. Mas, acima de tudo, por que é que nós precisamos de tanta legítima defesa? Porque a nossa segurança pública está sucateada. Está muito complicado, eu moro na fronteira, eu sei da dificuldade das pessoas nas fazendas, em todos os lugares. Mas, acima de tudo, a gente sabe o quanto todas as forças de segurança do nosso país precisam de investimento, precisam de autonomia. No meu governo, eu vou dar autonomia para a Polícia Federal, com mandato ao diretor-geral de 2 em 2 anos, intercalado com o mandato do presidente da República, justamente para não haver interferência nenhuma dentro da segurança. O candidato Bolsonaro pediu direito de resposta, mas a comissão negou. A segunda pergunta será feita pela jornalista Ana Estela de Souza Pinto, da Folha de São Paulo. Por ordem de sorteio, quem responde são os candidatos Lula e Simone Tebet. Olá, Ana, boa noite. Boa noite, candidatos. As suas campanhas têm propostas de fortalecimento das mulheres e acho que esse debate mostrou o quanto isso ainda é muito importante no Brasil. Mas existe uma política de valorização feminina que depende só do presidente da República, que é a escolha de quem vai ocupar os cargos do ministério, os cargos mais importantes do governo. No entanto, desde que a democracia voltou para o Brasil, mais de 600 pessoas já se sentaram numa cadeira de ministro e só uma ministra mulher para cada 15 ministros homens. E isso aconteceu também nos governos dos partidos dos senhores, do PMDB e do PT, que já ocuparam a presidência da República mais de uma vez, e em nenhum desses governos o número de ministras mulheres foi equilibrado. A minha pergunta é, aqui, agora, ao vivo, falando para todo o Brasil,
Os senhores podem se comprometer a preencher com pelo menos metade de ministras mulheres, com ministras mulheres, pelo menos metade das vagas do Ministério dos senhores? Olha, primeiro, eu não sou de assumir o compromisso, de me comprometer a fazer metade, a indicar religioso, a indicar mulher, a indicar negra, a indicar homem. Ou seja, você vai indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Eu tenho orgulho de ter indicado o primeiro negro para a Suprema Corte. Eu tenho orgulho de ter indicado a Carmeluta para a Suprema Corte. E poderia indicar muito mais. Pode se indicar muito mais. Pode até ter maioria mulher. O que não dá é para você assumir o compromisso numericamente. Ou seja, você pode ter maioria de mulher, você pode ter maioria de mulher no Congresso, você pode ter maioria de mulher no Senado. Eu fui no México agora, na Câmara dos Deputados, as mulheres têm maioria no Senado. Deus queira que tenha condições de colocar mais da metade para ser da Suprema Corte. Eu acho que é plenamente possível fazer isso, mas eu não vou assumir compromisso, sabe, de que eu tenho que ter determinada pessoa obrigatoriamente, porque se não for possível eu passarei por mentiroso. Candidata Simone Tebet, a senhora tem 1 minuto para responder. O candidato Lula não pode assumir esse compromisso, não quer assumir esse compromisso, mas eu já o fiz. A primeira coisa que fiz quando lancei a minha candidatura e foi homologada pelo meu partido foi dizer que o meu ministério será paritário entre homens e mulheres, sim. Basta haver competência e experiência administrativa. Isso nós sabemos que as mulheres têm. Nós temos condições de colocar 50% e mais. Nós teremos participação de negros. Mas há um terceiro requisito que eu divirjo do ex-presidente. O meu ministério terá paridade de mulheres e homens, terá negros, mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção. Mesmo que seja do meu partido, que esteja envolvido em escândalo de corrupção, não será ministro de Estado. Agora eu vou fazer a terceira pergunta, que é endereçada aos candidatos Felipe Dávila e Jair Bolsonaro. E eu quero falar sobre mulheres também, porque a cada 10 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. E a cada 7 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio. É algo muito grave que acontece no nosso país e a gente sabe que há uma queda nos investimentos de políticas públicas voltadas para as mulheres. Dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos revelam que houve um corte no orçamento de 33% nas políticas públicas voltadas às mulheres neste ano. Eu gostaria de saber o que será feito no seu governo para reduzir esses números. O candidato Felipe Dávila começa, tem 1 minuto para sua resposta. Bom, parte disso é a impunidade no Brasil, que é uma coisa que nós precisamos combater com a justiça que faça a lei ser cumprida. Segundo, precisamos replicar as boas experiências existentes. Por exemplo, a Polícia Maria da Paz, uma força importante que vem aumentando brutalmente as mulheres que têm coragem de denunciar estupro. Nós temos que aproveitar as boas experiências de política pública voltadas para combater crimes dessa natureza. Portanto, o que o Brasil precisa fazer não é inventar mais política pública, é fazer cumprir a lei, combater a impunidade e aproveitar excelentes exemplos, como é o caso da Força da Maria da Paz. Por que isso? Porque se nós ficarmos toda hora inventando política pública nova e não fazendo cumprir a lei, o Brasil não evolui. Nós precisamos ter um princípio liberal fundamental. A lei tem que ser igual e valer para todos. Candidato Jair Bolsonaro, o senhor tem 1 minuto. Os números têm demonstrado que desde quando eu assumi, o número de mortes violentas, incluída a arma de fogo, obviamente, tem diminuído no Brasil. E nesse universo que tem diminuído o número de vítimas no Brasil, estão as mulheres. É uma política universal que atinge a todo mundo. Ao você valorizar as mulheres, você diminui a violência. Como, por exemplo, titulação de terras, auxílio emergencial, entre outras medidas. A questão do voluntariado também, praticado pela primeira-dama, cada vez mais conversando de fato com as mulheres. Estamos no caminho certo. Não temos que inventar mais políticas. Se aparecer boas políticas, vamos adotá-las. Agora, não tem que se inventar. A solução está aí. O meu governo tem mostrado na prática que o número de mulheres mortas e violentadas tem diminuído. Esta foi a última resposta dessa rodada.
A partir de agora, cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. A ordem agora será invertida em relação ao início do debate. Portanto, quem começa com as considerações finais é o candidato Ciro Gomes. O senhor tem 2 minutos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a você, meu irmão, minha irmã, que ficaram até essa hora. Muitos não tinham sequer condição de ficar porque tem que ir para a batalha da vida. E eu preciso agradecer a você porque é assim que nós vamos achar juntos a saída para a mais profunda, grave, complexa e renitente crise econômica da nossa história. Quero agradecer aos ilustres opositores, a oportunidade de debater e aprender consigo e dizer a cada um e a cada uma de vocês, a minha luta não é contra nenhum deles pessoalmente. Por mais que a gente tenha que explicar as nossas diferenças, a minha luta é contra um modelo econômico, que é o mesmo, rigorosamente há 25, 30 anos no Brasil, que montou uma